Olá, boa noite a todos. Hoje é o dia 2 de novembro do ano 2022 e essa é a nossa palestra número 117. E depois deste tema, nós faremos a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. O tema de hoje, ele tem a ver até com o dia de hoje, né? Dia de Finados. Essa é uma data que faz parte da liturgia da Igreja Católica, foi definida há vários séculos, né? Em Roma. E é uma data muito importante do ponto de vista do ser humano. E principalmente das pessoas que têm uma ideologia cristã ortodoxa, né, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que desconhecem a questão da reencarnação. Né? A reencarnação é uma lei da natureza divina. Ela está explicitada nos 7 princípios herméticos, do Hermes Trismegistus. Primeiro é o mentalismo, o mundo é mental, o mundo é uma consciência, Deus é uma consciência. A segunda lei é a lei da correspondência, que diz assim como é em cima, é embaixo e vice-versa, que hoje a ciência chama de lei holográfica, que é o mesmo princípio, só com nome moderno. Existe a lei da vibração, que tudo está vibrando, né? Porque toda a matéria e toda a energia está em constante vibração. Existe a lei do gênero, tudo tem um aspecto masculino e feminino. Tem a lei da polaridade, tudo tem os dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E a lei do ritmo, ou a lei do ciclo. Né? Então, existe no processo reencarnatório, é uma lei universal. Né? Esta lei, ela é do conhecimento de todas as tradições e doutrinas orientais, né, tipo budismo, hinduísmo, shintoísmo, os povos nativos, né, que não seguem o xamanismo, vamos dizer assim, né, o panteísmo. E aqui no Brasil, esse conhecimento está disponível no espiritismo kardecista e na tradição das religiões afro-brasileiras, como Umbanda, Candomblé. O que ocorreu no mundo ocidental, que foi dominado pela ideologia da Igreja Católica, que durante a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Nicéia, já no 3º século após da era cristã, foi definido que não haveria a reencarnação. E isto, na realidade, se você analisa hoje no século XXI, é uma forma de grande controle mental. Né? Ele cria uma dissonância psíquica coletiva e gera medo, porque você, imaginando que existe apenas uma vida encarnada, no estado de encarnado nós estamos na configuração de espaço-tempo, matéria-tempo, né? Que é o mundo da 3ª dimensão. Então esse é o estado que a maioria da humanidade
vive achando que só existe o corpo físico e a consciência dominante neste estado é da mente racional do hemisfério esquerdo, onde nós temos uma linha do tempo linear de passado e presente dos estados de vigília. Existe um outro estado que é pouco conhecido para a grande maioria das pessoas, que é o estado de sono. No estado de sono, que é o nível da alma, não do corpo físico, a gente entra num outro estado, que é o estado de tempo-espaço. Porque enquanto na terceira dimensão é o mundo da matéria, das 3 dimensões, o tempo é a 4ª dimensão. Então, quando a gente dorme ou quando a gente desencarna, a gente literalmente entra, por isso se chama 4ª dimensão, e entra no tempo, na linha do tempo. Só que o que ocorre, quando você retorna do seu estado de sono, que é uma frequência cerebral mais baixa, né? Porque quando a gente está no estado de vigília, a nossa frequência cerebral é bastante elevada, chamada beta. Depois a gente relaxa entre alfa e a partir da frequência teta, que vai de 7 a 3 ciclos por segundo, nós começamos, no sono leve, a entrar na nossa linha do tempo, de uma memória, vamos chamar assim, usando terminologia da psicologia ocidental, nós entramos num estado de inconsciência. Mas essa inconsciência é da perspectiva do estado consciente, estado de vigília. Porque quando nós estamos dormindo ou quando nós desencarnamos, nós estamos profundamente dispersos, muito mais do que agora. Então, no estado atual, agora, como nessa live, do ponto de vista da consciência, nós estamos dormindo e não acordados, como popularmente se fala. Então, o que acontece? Se você não vivenciar experiências, porque o que faz a pessoa transformar a sua percepção da realidade é você vivenciar experiências. E é isso que traz para você a clareza mental e o poder de você ter vivenciado uma experiência. Uma coisa é você praticar uma caminhada nos Andes ou em qualquer montanha, apenas seguindo pela internet. E a outra é você fazer ao vivo, né? Então, a experiência testemunhada, ela traz um outro sentimento de sabedoria, de clareza mental e de poder, porque você vivenciou isso aí. Então, quando nós dormimos, nós lembramos das nossas vidas passadas, ou das nossas vivências passadas, porque do ponto de vista da alma, da perspectiva da alma neste planeta, fui ler aqui um pouquinho, perdi um pouco o fio da meada. Então, da perspectiva da alma, quando a gente dorme, a gente acessa as nossas memórias inconscientes e as informações que a gente carrega de vivências passadas, tanto dos momentos que nós estamos no estado de vigília, como no estado de sono, como no entre vidas. Então você imagina isso, né? Que a gente está caminhando, encarna, então no período de uma vivência ou uma encarnação do passado, você teve os estados de vigília naquela encarnação e o estado de sono naquela encarnação. Depois você desencarna e aí fica um tempo no plano astral, na 4ª dimensão,
e você está lá também vivenciando experiências. Então, quando a pessoa acessa esse banco de dados inconsciente, você cria uma outra perspectiva da realidade, né? Embora as religiões, essas ortodoxas, tentem negar esta realidade, existem hoje várias experiências científicas que demonstram que nós carregamos uma memória ancestral. Por exemplo, existe a terapia de regressão de memórias, terapias de vidas passadas, né? Inúmeras terapias, onde o terapeuta, ele, através de um procedimento, ele leva o cliente ou o paciente a um estado de relaxamento e depois vai baixando a frequência cerebral e ele começa a entrar na frequência θ, que é como se fosse um sono leve, e ele começa a lembrar de vidas intrauterina, antes da encarnação e tudo mais, e de outras encarnações ou vivências, né? Essa é uma abordagem terapêutica científica. A segunda, existem processos místicos. Por exemplo, eu fiz parte da Rosa Cruz, da AMORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz. Na Rosa Cruz existem uns exercícios que é para você acessar as suas memórias ancestrais e ver, criar a possibilidade de lembrança de vidas passadas. Isto é feito, você fica olhando para um espelho por alguns minutos, não muito tempo, 10, 15 minutos, e você começa a aparecer na imagem da sua face, desaparece a sua face e aparece uma outra face, né? Você toma aquele susto, aí volta a sua face, mas logo em seguida começam a surgir novos rostos. E essas imagens que estão gravadas no seu campo áurico, na sua alma, são as memórias de suas vidas passadas que você presencia. Esse é um segundo exemplo. O terceiro exemplo é, por exemplo, experiências com o chá da ayahuasca, né? Que existem religiões que usam o sacramento do chá, como União do Vegetal, Santo Daime, Barquinha, Núcleo da Divina Luz, e cerimônias xamânicas, que são as que nós fazemos aqui no Instituto Pleiades e em outros lugares. Então, numa cerimônia com o chá da ayahuasca, acontece o mesmo processo. Você sai do estado de vigília, na terceira dimensão, baixa a sua frequência cerebral, você entra no plano astral consciente, né? E no plano astral você já começa a perceber a energia, outras entidades desencarnadas, que faz parte de todo o conhecimento da doutrina espírita, né? Eu já, durante a minha jornada nessa encarnação, fui durante cerca de 20 anos participando da doutrina espírita. Hoje não sigo nenhuma religião, sou um livre buscador da verdade. Então, existem também as experiências de quase morte, que são relatadas através de muitos depoimentos médicos, né? E vários livros, uma abordagem vasta sobre esse tema, onde pacientes em cirurgia ou depois de um grande acidente, ela se desprende do corpo, percebe outros seres, percebe um túnel de luz azul, que é como um buraco de minhoca, né? Usando a terminologia da física quântica. Então, a pessoa está no estado de consciência e vê o seu corpo físico sofrendo uma cirurgia, por exemplo, né? Num hospital. Então, todas essas demonstrações empíricas demonstram que existe vida além da morte física, né?
E isso faz uma imensa diferença no seu nível de consciência, tanto mental quanto emocional. Porque quando você conhece a jornada que você vai ter que enfrentar, porque a nossa última grande aventura, queiramos ou não, é o desencarne, né? E nós carregamos informações, é muito importante a gente perceber isso, né? Nós vivenciamos no mundo informacional. E o que caracteriza o mundo informacional é a frequência. Isso você pode comprovar no seu rádio receptor e no rádio transmissor. Então, toda a frequência, ela transmite informação. Então, o que caracteriza, o que forma a nossa personalidade nesta encarnação, que é uma síntese de vários fluxos informacionais. Alguns, os principais, a gente carrega das nossas próprias encarnações passadas, né? É por isso que você tem motivações, tem habilidades, conhecimentos, tendências, né? Por conta de um conhecimento adquirido em vidas passadas, tanto encarnado como no estado de entre vidas. O outro fonte de informação você recebe do DNA, do gene da sua família. Isso aí traz também um nível informacional tanto afeta tanto a sua parte física, orgânica, fisiológica, genética, como também a parte comportamental da sua tradição. É por isso que é muito importante que a gente tenha um respeito, um agradecimento pelos nossos antepassados, né? Eles não morreram, na realidade, né? Nós somos os continuadores da nossa tradição. E aí eu gostaria de ressaltar a importância de uma terapia chamada constelação familiar do Bert Hellinger, que é uma abordagem verdadeira, né? Onde você trata das suas incompatibilidades e permite um autoconhecimento a partir de uma abordagem transdisciplinar de reconhecer as suas influências das suas gerações, dos seus antepassados. A cultura da sua etnia ou do seu país, ele traz um outro canal de informação, né? Nós temos aqui no momento do Brasil, neste momento atual, duas polaridades, dois campos informacionais conflitantes, né? É uma coisa impressionante, parece que a gente está em planetas diferentes, né? Então você veja o quanto o sistema de crenças e ideologias são importantes para contribuir para a sua parte mental, né? Como você vai se posicionar nesta vida. Então, a partir do momento que você compreende que você é uma somatória, uma síntese de vários fatores, e você expande a sua perspectiva para um nível mais elevado de consciência do que o mero estado de matéria que nós somos enquanto estamos encarnados, mas observe que a matéria é alimentada pela energia, pela consciência. Então, quando você começa a estudar, a abrir a sua consciência para um nível mais elevado, você começa a receber influxos informacionais do seu espírito, que é uma consciência já no estado de unidade, no plano de unidade cósmica.
que as pessoas gostam de chamar de plano quântico, né? Mas é mais fácil ser compreendido do ponto de vista energético. Então, o ser humano, ele tem, na realidade, pelo menos 3 níveis de consciência e 3 níveis de memórias, né? Então, nós temos a memória 3D, que ela é basicamente do hemisfério esquerdo racional, é essa memória que a gente acessa rapidamente, enquanto funciona a parte neurológica adequadamente, né? Que ela fica altamente prejudicada, por exemplo, na doença de Alzheimer, onde a gente acessa um tempo linear, né? Passado, presente e possibilidade futura. Quando você ascende à 4ª dimensão ao nível da alma, você já está na linha do tempo e o espaço, a matéria já é uma possibilidade. Então você já tem um acesso, repetindo, às suas memórias ancestrais de vidas passadas. Então, se você tiver abertura mental, não tiver sido bloqueada a sua consciência pela manipulação dos sistemas de crenças, maioria religiosos, você começa a perceber as suas características, as suas tendências, que não são suas. Às vezes são doenças, né, que são da sua alma, são sinais de nascença, fobias, traumas, coisas que não são desta encarnação, são coisas que você traz de outras encarnações, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, o primeiro fator fundamental é que a gente perde grandemente, não vou dizer que perde 100%, o medo da morte física, né? Então, esse primeiro passo, ele é fundamental que a gente busque compreender, né? Porque não tem como fugir dele. Em algum momento da sua encarnação, você vai perder a sua vida física e vai para o nível da alma. E depois reencarna, né? E assim vai no estado do ritmo e do ciclo, né? Como as leis do hermetismo, até o momento onde você equilibra a sua parte racional com a sua parte intuitiva e você transcende o aspecto da polaridade ou da dualidade. E você entra num campo unificado, que é o nível do espírito, chamado 5ª dimensão. Então, a partir da 5ª dimensão, vamos chamar assim o reino ou domínio celestial, né? Então, nós estamos nesse processo, e esse processo ele é altamente acelerado no momento planetário que a gente vive, dessa era de Aquários, com a influência da alta irradiação das estrelas, das Pleiades. Então, isso aí é outra fonte informacional, como se fosse um download de consciência que vem da matriz vibracional causada pelas configurações estelares das eras zodiacais, né? Então, fazendo uma analogia simplista, é como se a gente fosse recebendo os downloads das energias arquetípicas, né, que são irradiadas pelas estrelas. Nesse processo de perda de memória, a gente esqueceu que nós somos alimentados vibracionalmente pelas estrelas, né? Se você analisa, nós estamos na era de Aquários, na era anterior a 2.000 anos era de Peixes, e na era antes de Áries, o Cordeiro, e antes era do Touro. Então, na época do Moisés, a irradiação das estrelas do ciclo zodiacal era energia de touro, por isso que se fez o bezerro de ouro.
quando Jesus veio à Terra, o Cristo Jesus, ele falava para um povo que via no Cordeiro do céu a divindade, por isso que ele dizia, eu sou o Cordeiro de Deus. Então, nós estamos num processo de uma transição planetária que é conduzido pelas energias das estrelas, e é isso que justifica o processo, o progresso tecnológico que nós tivemos tão hiperbólico, imenso, né, nos últimos 100 anos. Né? Isso aqui é um fato que qualquer pessoa percebe. Então, procurando dar um ar de esperança, né, que nós somos imorríveis, né? Por isso que tem a história do Sócrates, né, que quando ele foi condenado a tomar cicuta, os seus discípulos disseram, não, mestre, a gente conseguiu salvar a sua vida. Ele falou, não, eu vou tomar o cicuta, o veneno, porque eu sou imorrível. Então, da perspectiva da alma, nós somos imorríveis, né? E de uma perspectiva ainda mais elevada do nível espiritual, nós somos deuses criadores, né? Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Então, quando a pessoa consegue acessar essas informações intuitivas do eu superior, ele realmente se liberta do plano da dualidade, da lei de causa e efeito, né? Da lei do karma, e despertou a consciência e não precisa mais reencarnar nesse planeta, né? A menos que ele venha para cá em missão como um avatar ou um bodhisattva. Né? Eu comentei que eu ia compartilhar com vocês, né, algumas das minhas vivências. Né? Todos nós já tivemos centenas de encarnações, né? E a gente acessa com mais facilidade as traumáticas, que é a mesma coisa que acontece com a sua vida atual. Você lembra desta encarnação muito mais dos traumas, dos problemas, das confusões, dos riscos de morte, né? Desta encarnação, de doenças, etc. Está mais presente na sua vida, na sua memória. Eu costumo fazer uma brincadeira nas palestras, principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil tem muita gente que já sabe sobre reencarnação. Né? Então, eu peço para a pessoa, principalmente na Europa, que tem pouco conhecimento disso, né? Sofreram mais lavagem cerebral, ou simplesmente saíram da Igreja Católica ou do protestantismo e caíram diretamente no materialismo, que não acredita em nada, né? Então, eu pergunto, né, quem acredita na reencarnação, levante a mão. Né? Aí as pessoas levantam a mão, alguns levantam as duas mãos, com muito entusiasmo. Então eu faço um ar meio misterioso e digo assim, eu não acredito. E as pessoas tomam um susto, né? Aí eles perguntam, mas não existe? Eu falei, não, eu não falei que não existe, eu falei que eu não acredito. Porque a gente só usa o termo acredito quando você não tem certeza, quando você não sabe, não vivenciou a experiência. Porque no momento que você vivenciou a experiência, você diz, eu sei. Você nunca vai usar mais o termo eu acredito. Né? Então, na minha jornada, eu tive a oportunidade de relembrar pouquíssimas, uma meia dúzia de vivências anteriores. E todas elas tiveram um propósito, né? Um propósito na minha busca espiritual, na minha busca pela verdade, em ter uma compreensão maior da realidade divina. Né? Então, a primeira experiência eu lembrei no início de 2006, bem em janeiro, fevereiro de 2006. Foi quando eu comecei no meu processo mais intensamente
de buscar a minha missão. Porque a gente, quando encarna, nós temos propósito. É por isso que a gente encarna. A gente não encarna para diversão, para entretenimento, para nada. Você sempre tem um propósito da perspectiva da alma de evolução, né? Muitas vezes, dentro da perspectiva da alma evolutiva, você vem com um corpo de uma pessoa com grandes deficiências mentais, visuais, físicas, né? Aleijado, tudo isso, né? Que parece um castigo do ponto de vista físico, pelas limitações que a pessoa tem, mas da perspectiva da alma é um propósito evolutivo, que a pessoa depois vai desencarnar e vai depurar e voltar num corpinho físico e sutil mais evoluído, né? Então, eu lembrei de uma encarnação como um índio Cherokee. Os Cherokees são povos nativos, né, indígenas da América do Norte, que é uma raça pleiadiana. As almas são pleiadianas, né? As nossas almas são estelares, são como fossem anjos puros, inocentes, né, que vêm para vivenciar uma experiência aqui neste planeta e talvez em outros planetas. Mas eu gosto de focar, né, delimitar o nosso aspecto neste planeta, neste sistema solar, para ficar mais fácil de compreender. Então, essa foi uma experiência que eu vivenciei, uma lembrança, né, muito importante. A segunda experiência, eu lembro a data precisamente, foi em 20 de junho de 2006, quando em uma cerimônia com ayahuasca, e eu tive meu primeiro contato com os pleiadianos, foi quando eu relembrei de uma memória ancestral, vamos dizer assim, estimar em 1000 anos, que eu era uma curandeira celta. Os celtas foram uns povos muito evoluídos, que habitaram na Escócia, na Irlanda, aquela região ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, e curiosamente, os celtas também são almas de origem pleiadiana. São seres muito evoluídos, a tradição celta, a da Wicca, né? Então, ali o que eu lembrei foi de uma curandeira mulher sendo queimada viva na fogueira pela Inquisição. Então, você veja o quanto importante é a gente acessar esses registros, essas memórias. Porque eu não tinha nenhuma lembrança, nesta encarnação atual, de vidas como mulher, sempre as outras experiências todas como homem, né? Mas quando a gente está na busca espiritual, a gente precisa se libertar dos nossos traumas, porque o trauma, ele traz um medo inconsciente. Esse é o pior medo, né? A pessoa, eu como terapeuta, atendo muitas pessoas que dizem, olha, Eduardo, eu tenho síndrome de pânico, eu não sei de onde é que vem esse medo terrível, né? Ou outras fobias, eu não sei de onde vem. E isso é comprovado também na regressão de memória, que foi uma das coisas também que eu fiz lá atrás, em 1987, final da década de 80. Quando você identifica a causa do seu trauma, sua fobia, a doença, o efeito desaparece, né? Então isso aí é um dos princípios, um dos pilares da psicologia ocidental também, onde você libera, faz a catarse daquelas emoções represadas, né, debaixo do tapete do seu inconsciente. Então essa foi a segunda lembrança de uma vida passada.
Noutras duas oportunidades, sem nenhum efeito de ayahuasca ou de meditação, nada, eu tive, em anos diferentes, lembranças de vidas na África, como negro. Numa delas, era um jovem, eu diria uns 15 anos, por aí nessa faixa de idade. Era um africano, num país que eu não consigo identificar hoje onde seria. E eu estava olhando para a casa de um colonizador branco e ele me deu um tiro no peito. Essa lembrança veio num processo de regressão de memória, quando eu morava em Campinas. Numa outra lembrança, também em regressão de memória, foi de uma vida na América do Norte, em torno de 1800, por aí, e eu morri num duelo, né? Aquele duelo tipo filme de faroeste. E eu lembro muito bem, eu não quero entrar em mais detalhes, mas tem a ver com relações familiares na vida atual. Então eu lembro perfeitamente dessa encarnação, que a minha alma se desprendendo do corpo, né? E o corpo físico no chão, uma sensação de liberdade, de tranquilidade, né? Era muito libertadora. Se você analisa, do ponto de vista da alma, você está encarnado, é uma prisão, né, para a alma. Que o corpo físico, material, ele baixa muito a sua vibração e o seu nível de consciência. É por isso que a gente, para ter saúde de uma forma tanto de ordem física como de ordem psíquica, você precisa dormir. Porque o dormir, na realidade, é a libertação da alma do corpo físico, né? Naquela outra situação lá na África que eu mencionei, que eu levei o tiro no peito, também foi uma sensação de libertação, né? O problema maior não é nem você ser morto, o problema é você matar. Então, a morte é algo natural, é algo que não é para se ter medo, é uma libertação da matéria. Outra experiência foi também na África, onde aí eu tive uma vida desgraçada, que também tem a ver com minha família atual, meus filhos e etc. Onde eu matei. Então, este matar, eu passei o resto da vida fugindo, já faleci com seus 70 e tantos anos, toda a vida fugindo. Foi uma vida horrível, horrível. Outra lembrança que eu tenho já no processo de depuração da alma, dos meus traumas, em frequência de luz. Quando eu recebi frequência de luz em 2006, com a ajuda dos pleiadianos e dos cherokees, eu recebi um pacote informacional, que é a terapia, né, de frequência de luz, mas eu não sabia como fazer a iniciação, ou se tinha alguma iniciação, como um reiki, alguma coisa assim. E eu fiquei muitas vezes perguntando como é que eu faço para ensinar outras pessoas a espalhar esse conhecimento no planeta, né? Até que eu fui participar de uma cerimônia xamânica, na época eu morava em João Pessoa, na Paraíba, e fui a uma cerimônia xamânica na Bahia, estado da Bahia. Não teve nem chá, nem nenhuma substância, apenas batida de tambor, em torno de uma fogueira, e nessa batida de tambor acessou minhas memórias ancestrais, que é isso que a música faz, o som faz isso, né? Você sabe que através de uma música ela resgata as suas memórias ancestrais por dessa encarnação. Algumas podem trazer alegria, outras podem trazer tristeza, outros
etc. Né? A música, na realidade, ela já vibra no nível emocional, no nível da quarta dimensão. Então ali eu lembrei de outra encarnação como um Cherokee, num momento dramático da vida dos Cherokees, que é chamado Trilha das Lágrimas, que é quando a nação Cherokee foi obrigada a mudar do sul dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, da Geórgia, e foi para Oklahoma, onde eles estão hoje. Né? Então ali eu lembrei de outra encarnação e fiz uma grande liberação emocional que eu carregava. Né? Teve uma na Europa que eu não gostaria de entrar em mais detalhes também. Enfim, todas essas experiências, elas estão disponíveis para qualquer pessoa. Né? A pessoa precisa se dispor com foco, com intenção, de que gostaria de acessar essas suas memórias, que você carrega no seu inconsciente. Né? Não é com um propósito de diversão, não, é com um propósito de purificação da sua alma, como um pré-requisito para cumprir a sua missão, para relembrar, vamos dizer assim, a sua missão, o seu propósito nesta encarnação. Então, neste caso, você recebe a ajuda incondicional do seu espírito, do seu eu superior, que vai mandando para você as intuições. Isso é um processo, né? Algumas pessoas acessam isso de forma muito rápida, outros demoram um pouco mais. E, concluindo, lembrei também de encarnações na Rússia, né? Pelo menos uma, na minha querida Rússia. É interessante isso. Fiquei quase 3 anos preso na Rússia e não tenho nenhum sentimento de mágoa, nem de ressentimento, na realidade de gratidão, porque eu consegui liberar vários karmas que eu carregava, né? E o karma, o medo, o trauma, ele bloqueia a sua vibração. E a gente, para elevar nossa consciência, precisa amplificar a nossa vibração. Então, esta partilha que eu estou fazendo é mais com um propósito, não de falar de mim, mas que sirva como uma motivação para você, né? Que está na busca espiritual, porque quem assiste essas palestras místicas são pessoas que estão na busca, senão não estariam aqui, né? Ok? Muito bem. Vamos agora à segunda parte da nossa palestra, que é uma meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que hoje eu fico muito feliz, é a número 117. E existem pessoas, já milhares de pessoas, praticando todas as noites antes de dormir, né? Como uma forma de autoajuda, de autocura, porque a gente tem que sempre perceber que a nossa cura é sempre da perspectiva da alma, né? O nosso espírito é puro, é divino, né? É a alma que precisa ser curada, que é chamada de aura, campo áurico, né? E é ele que, a nossa alma, que dá vida ao nosso corpo físico. Então, quanto mais pura for a sua alma, melhor será o seu nível energético, vibracional, o seu nível emocional e o seu nível mental, né? Que é isso que forma cada um de nós. Então, a meditação MAP, ela surgiu enquanto eu estava no meu retiro espiritual na Rússia, 2016, 2017. Ela usa os mesmos protocolos da terapia de frequência de luz, com a ajuda, através da invocação de seres de luz, que são os pleiadianos
os Cherokees e os Sirianos. Os Pleiadianos, o mantra de invocação que você faz é Aloha, 3 vezes. Eles trabalham a harmonização dos seus corpos sutis, do seu campo vibracional, magnético. Os Cherokees, no plano astral, na 4ª dimensão, eles trabalham a purificação do corpo emocional, o astral. E os Sirianos, eles fazem um trabalho muito importante de limpeza do cérebro reptiliano, da memória do cerebelo. Nós estamos falando muito de memória, né? Memória tem a ver com o tempo. Então, os nossos traumas ancestrais, nossos medos primordiais, eles ficam gravados como um fator de proteção na memória ancestral chamada cerebelo, que faz parte do cérebro reptiliano do sistema nervoso autônomo, né? Então, você observa, por exemplo, uma pessoa que tem pavor de barata, como é bastante comum entre as mulheres. Às vezes, esse trauma a pessoa traz de outra encarnação. Por exemplo, a pessoa estava presa num porão, né, e baratas andando por cima do corpo como uma coisa perigosa. Então, a pessoa, hoje, ela reage, né? Sua reação é extraordinariamente maior do que o risco apresentado por uma barata, né? Porque ela não é pequena, ela tem medo de humano, não é venenosa, não morde, né? Mas gera um trauma imenso. Então, isso aí são memórias que ficam guardadas, né, como proteção, como eu já falei, e que a gente precisa limpar. Então, os sirianos, eles fazem essa limpeza e alivia a carga energética negativa e faz com que você aumente a vibração do seu campo áurico. Então, as intuições, as revelações fluem com muito mais clareza através do seu hemisfério direito intuitivo. Porque a nossa memória comum, ela está no hemisfério, gravada no hemisfério esquerdo, né? Enquanto que a memória inconsciente, ela está no hemisfério direito, que não é uma boa memória quando você está no estado de vigília, né? Porque, na verdade, a informação flui pelo hemisfério direito e é gravada no hemisfério esquerdo. Então, esta meditação, vamos começar agora, né? Eu pediria a você que agora procure uma posição confortável, seja sentado, deitado. Faça algumas respirações lentas e profundas pelas narinas. Segura só um pouquinho e solta lentamente pela boca entreaberta. Você pode colocar a mão no peito, assim, a primeira mão esquerda, depois a mão direita, que as energias fluem pelo chakra das mãos e ajuda a harmonizar sua parte emocional cardíaca, né? E a gente sai da parte mental, na cabeça, que é unidade, dualidade, né, dos dois hemisférios, está vendo aqui, ó? Aqui tem todos os aspectos do hermetismo. Tem a polaridade masculina positiva e negativa, tem a dualidade e tem o gênero masculino e feminino. Então, quando a gente sai do estado de separação da cabeça, a gente vai para um estado de unidade, que é o coração, né? Então, você faz isso mais algumas vezes para acalmar sua mente.
Isso é para ser feito todas as noites, antes de dormir, né? Porque quando você dorme, a sua alma literalmente sai do corpo físico e fica mais fácil para os seres de luz, essas consciências, trabalharem a nível energético da sua alma, né? Eu recomendo que você faça as suas preces pessoais, né? Todas as preces ajudam a elevar nossa vibração áurica, então é muito importante isso durante o sono. E também nós temos uma prece universal, chamada Grande Invocação, que é uma prece supra-religiosa, que nós vamos recitar. Então eu peço a você que feche os seus olhinhos e recite comigo a Grande Invocação, ou verbalmente ou apenas mentalmente, o que você preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, o mantra é Akita Mani Iyo, 3 vezes. Akita Mani Iyo, Akita Mani Iyo, Akita Mani Iyo. E os sirianos, o mantra é Ia Yuma, também 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Eu pediria a você agora que levasse a atenção para o topo da sua cabeça. Fazendo isso, você ativa a sua glândula pineal e o seu chakra coronário. As intuições fluem do eu superior para a pineal, como uma antena que ancora o chakra coronário no topo da sua cabeça. E é possível sentir rapidamente uma vibração, uma pulsação, uma energia no topo da cabeça. Isso é o sinal que o seu chakra coronário já está harmonizado ou está sendo harmonizado. Essa meditação você pode ensinar para todas as pessoas que você queira, e ela vai funcionar de forma homeopática, vamos dizer assim, não é? Porque a energia vai se harmonizando a nível do campo áurico, da alma, e a partir daí ela se manifesta na parte física orgânica. Amanhã, a partir de agora, essa meditação fica disponível no meu Instagram, que você está assistindo,
E a partir de amanhã ela vai também para o meu canal do YouTube, Eduardo Chiaka. Então, tenham todos uma boa meditação, uma boa noite e até a próxima semana. Gratidão.